Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma tragédia terrível que se abateu na vida do homem morcego e que foi se remoendo ao longo dos anos, sabe? Passou décadas até chegar o Jeff Jones para mudar essa história. Eu estou falando essencialmente do quê? Batman Morte e Família, sim, a parte 1 e parte 2. Vamos estar falando sobre essa terrível tragédia que se abateu sobre o menino prodígio. Só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo, por favor, se inscreva, fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Gente, vamos lá. Repeteco do que estava acontecendo antes dessas duas histórias. É porque assim, não dá para ler somente uma história, falar sobre uma saga do Batman, sem mencionar a outra, porque é importante, não tem para onde correr. Você tem que falar dessas duas aqui. Essas duas histórias, elas são essencialmente interligadas, porque é o seguinte, a morte do Batman, do Robin, já era algo já anunciado na história do Batman, Cavaleiro das Trevas. Porque qual é o grande advento que aconteceu nessa história? O Batman parou de ser um vigilante depois da morte do seu pupilo, do Jason Todd, nas mãos do Coringa. Com isso, ele parou de ser o Batman, né? No momento que todos os heróis pararam também de ser heróis, né? Parar a prática do heroísmo. Então, o que aconteceu? Todo mundo tinha na cabeça a história do Batman Cavaleiro das Trevas como algo que iria acontecer na vida do Batman e que talvez dali continuasse. Talvez isso devia ser uma especulação de muito tempo. Só que é claro que isso não aconteceu. Essa história do Batman é um universo à parte. É um universo Cavaleiro das Trevas, que sinceramente é um universo que não deveria ser expandido. Para mim, deveria só ficar no Cavaleiro das Trevas 1 e acabou. Pronto. Aí não, pariu o Cavaleiro das Trevas 2, o Cavaleiro das Trevas 3, gerou o Menino Dourado. Teve uma coisa boa que, não, que foi gerado e que é boa, não tem um ritmo muito legal, que é o quê? O Cavaleiro das Trevas, A Última Cruzada. Isso sim é legal. A minha versão aqui é a versão canoa com grampos, né? Porque eu não vou trocar essa versão para ficar uma lombadinha. Essa coisa de lombadeira, sinceramente, é o fim da picada. Desenho do Romitinha que tá bom, viu, gente? Esse quadrinho aqui é muito bom. Eu acho que vocês não encontram essa versão que eu tenho. É mais fácil vocês encontrar a versão capa dura, né, desse quadrinho. Eu tenho até curiosidade para saber se tem alguma coisa de material de extra. Eu acho que tem. Eu vou até comparar. Se tiver extra, talvez eu troque. Mas isso é porque eu nunca também estou mencionando agora, né? Mas é isso, gente. Essa aqui conta um momento em que o Batman acontece a morte do Jason Todd e que é totalmente diferente que acontece justamente aqui. A morte do Jason Todd já iria acontecer. Era algo previsto já em mente, porque isso era algo que os editores estavam trabalhando, porque havia cartas onde as pessoas não estavam gostando do Jason Todd. Ele tinha um comportamento muito violento, ele começou a perder a cabeça em alguns momentos, e que o público não estava gostando. Eles falaram, vamos matar esse cara. E eles resolveram fazer uma espécie de você decide da época. Você tinha que ligar para decidir como é que seria o Robin iria morrer ou viver. Você tinha que fazer essa escolha. E o que acontece? Venceu a morte do Robin. Porque teve um cara que foi muito determinante, que ele tacou sebo nos dedos para ligar, para dizer assim, bora, mata esse cara. E realmente aconteceu isso. Uma coisa bem curiosa, eu estava vendo, olha só isso aqui, ó. Isso aqui era propaganda assim, ó, vamos lá, o Robin vive ou morre? E aqui tá os telefones, e olha só que curioso. Aqui, vou ter que tirar óculos, porque eu sou velho, gente, desculpa. Aqui, entre os dias 15 e 16 de setembro, você tinha que ligar num determinado horário. Por exemplo, na costa oeste, você tinha que ligar entre 9 da manhã até as 8 da noite, do dia 15 de setembro a 16 de setembro. Aí nas montanhas, eu acho que é mais ali mais ao norte dos Estados Unidos,
que essa aqui era Estados Unidos e Canadá. Nas montanhas, de 7 da manhã às 6 da tarde, também nos dias 15 e 16 de setembro. Na parte central dos Estados Unidos, das 8 da manhã até as 7 da noite. E no Pacífico, né, do lado da costa oeste, né, das 6 da manhã às 5 da tarde, também do dia 15 ao dia 16. Aí dizendo, ó, você será cobrado 50 centavos por cada ligação. Você será conectado por conhecimento por mensagem. Então, tipo assim, havia esse aviso de que aconteceria. Olha, você desse horário, a partir desse horário, você vai ligar para saber se o Robin morre ou vive. E teve um maluco que disse assim: meu irmão, esse cara vai morrer, porque eu não aguento mais esse cara. E isso realmente aconteceu. Aconteceu a morte do Robin, né? E uma coisa bem curiosa sobre o quadrinho é que ele coloca coisas que, vamos lá, são canônicas na história de outras histórias, na linha cronológica do Batman, que eu estou falando. Ele fala muito sobre o Coringa. O Coringa, ele é a piada mortal, porque ele fala sobre a questão da Bárbara Gordon, que foi incorporado isso nos quadrinhos. A Bárbara Gordon ficou paraplégica por conta do tiro que ele atirou. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei vocês, mas durante algum tempo foi revelado que essa página aqui do... Cadê? Eu não tinha separado, desculpa, gente. A morte em que o Coringa mostra para o comissário Gordon as cenas da Bárbara Gordon, né, que ele bateu foto dela, e ela tá, na verdade, você não tem ideia do que está acontecendo, ela está despida, né? Foi revelado que a imagem, ela meio que... foi uma prévia censura, porque ele mostrava ela em situação... E, cara, aí vem aquela questão que foi muito levantada, será que o Coringa cometeu ou não cometeu um ato criminoso, além do tiro, também ato de estupro? Assim, eu acho que eles dão a entender mais ou menos o que aconteceu. Que o Coringa, ele é um monstro tão terrível, terrível, que realmente ele fez algo a mais. Eu não sei se ele fez, não sei, cara, eu tenho cá minhas dúvidas, mas ele fez algo terrível, que ela despiu, tirou foto dela para deixar o comissário Gordon perturbado, né, com as cenas que ele viu. E, cara, eu não sei, velho, eu não descarto essa possibilidade, que o Coringa seja um maníaco desgraçado que tenha cometido isso com a Bárbara Gordon. Eu não duvido. Eu digo assim, ele seria capaz? Seria capaz. Ele seria capaz de qualquer coisa para matar gente, sem dó e piedade. Isso é um fato na vida do Coringa. E, cara, é muito curioso isso aqui. E ele brinca a ideia com elementos referente ao que aconteceu com a piada mortal aqui na história, de que, olha, ele começa na parte 2, ele fica contando assim, pô, cara, esse cara fez tanta coisa, ele atirou na Bárbara, ele fez isso com o Jim Gordon, e ele fez isso, matou o Jason Todd. Então, sim, cara, ele tem aqui a sua parcela de culpa. E, claro, essa história, ela sempre foi remoída pelo Batman, nunca teve um fim. Inclusive, por exemplo, na incrível história que todo mundo ama, mas que não é uma boa história, tá fazendo sabe quantos anos? Tá fazendo 20 anos essa história. A história do Batman Silêncio. 20 anos. Em agosto de 2003, eu comprei esse quadrinho no centro da cidade. Na época, a fanzine ficava ali não ficava no endereço que ela estava agora, tá? Num outro endereço perto ali do Banco do Nordeste. E eu comprei esse quadrinho. Foi um sábado, e eu acho que eu estava com minha mãe com esse dia. Então, eu lembro com muito carinho esse dia. Então, aqui, ó, o Jason Todd, que não esse quadrinho, eu comprei o primeiro, quando o Jim Lee começou a desenhar o Batman. Então, engraçado, o Jason Todd com uma mecha branca, só parecer que ele tá mais velho. Cara, isso não existe, com licença. E, velho, é muito... Assim, nessa história, como eu disse, ela foi muito remexida, né? Sobre a questão do Batman,
da morte do Jason Todd. E, cara, até chegar o momento em que o Jason Todd foi revivido pelo o Jeff Jones na sua história A Crise Infinita. Né? Sabe, quando eu não me lembro bem, faz tempo que eu li essa história, mas o Superboy primordial, ele tava atacando, batendo na cela, e quando ele consegue, esses socos mexiam com a realidade, mas desculpa, esfarrapada para ressuscitar o cara. Então o Jason Todd foi ressuscitado por conta do Superboy primordial. Pelo que eu lembro, foi assim que aconteceu na história Contagem Regressiva, Crise Infinita. Cara, é muito louco, sabe? Enfim. Mas tá aqui a história. Eu ali, vamos comentar com vocês. Eu não vou dar para falar todo o quadrinho, mas eu vou concentrar na história principal, que é a morte e família, tá bom? Então vou mudar a câmera, dar o foco na história principal e comentar rapidinho sobre as outras, tá bom? Bem rapidinho. Bora lá, galera, vamos falar a respeito da morte e família, um momento muito importante na vida do Batman. Robin dá início à busca por sua mãe, mas uma morte súbita em um segredo trágico espera. Será que será o Batman rápido bastante? Tarará, vamos descobrir isso. Primeiramente, vamos lá, as primeiras histórias, né? Cara, o desenho do Jim Aparo é fantástico. Eu adoro essa história, muito, muito legal. Os desenhos dele, mas os outros, meu irmão. Esse aqui, por exemplo, esse Jim Haspel, cara, é um desenho muito, assim, né, meia boca, e assim, eu fico me perguntando, cara, eu acho que esse cara devia ser um tapa-buraco, meu irmão. Enfim, é uma história meio que muito fraca. A Era Venenosa tá passando por um momento difícil, tá com uma doença terrível, do qual ela não quer se tratar, e ela tá usando muitas pessoas para roubar quanto pode, quando tem tempo de vida, né? Só que o Batman já sintetizou a cura dela e ela tá tentando conseguir fugir, mas ele consegue convencê-la do final a se render para poder dar início ao seu tratamento. Cara, assim, eu não vou dizer para você que essa história, que é uma característica dessa doença que ela tem, são essas manchas. Mas, velho, eu vou te falar uma coisa. Eu assisti um filme, eu não vou dar detalhes, porque também eu acho que tem jovens que assistem esses vídeos. Eu não sei. Eu acho meio perigoso falar o filme que eu achei muito parecido com essa história aqui. Mas é um filme brasileiro do início dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80. E filme brasileiro, você sabe muito bem que categoria ele é. Tá essas manchas, não é muito bacana não. Mas é um filme que eu me lembrei na hora. Mas deixa pra lá, deixa pra lá. Não vamos adentrar muito esse assunto não, que não é muito espinhoso. E aqui é uma história meio sem pé e cabeça, de um cara que ele... A questão de honra, né? Vai ser passado um ensinamento ao Batman, esse senhorzinho que é um soldado da Segunda Guerra Mundial, e ele vai contar, ele vai passar para o Batman. Ele vai passar para o Batman uma coisa terrível, que ele vai contar uma história a respeito de um ensinamento que vai levar para a vida dele. Enquanto isso, o Pinguim tá atrás de uma droga muito potente que está nas mãos do Ra's al Ghul. E ele vai obtê-la. E começa, ele vai conseguir deter o Pinguim, né? Só que esse ensinamento vai referente a um macaco que vai pegar uma banana que está dentro de como é que é o nome que ele fala? Uma carpaça? É uma cabaça. Uma cabaça e está dentro de uma banana. E o macaco vai meter a mão e ele não consegue tirar a banana da cabaça. E então, tipo assim, o Batman, quer dizer, o macaco, ele tá preso naquele mundo. Então, tipo assim, é meio que o Batman, no final da história, ele não consegue viver a vida dele com a Talia Ra's al Ghul. Tipo assim, ó, eu renuncio tudo e vamos viver uma vida e tal. Só que ele diz assim, cara, eu vivo por conta de pessoas como seu pai. Eu não consigo viver em paz sabendo que tem alguém como seu pai vivo. Então, tipo, eu tô aí como o homem das trevas aqui, tal.
Então, tipo assim, ele tá preso a essa vida do Batman. Ah, está meio assim, né? Meio bobinha, no meu modo de pensar, mas você pode achar diferente de mim. Se você quiser achar, por favor, pode comentar. Ah, o Batman americano em Londres. Ah, cara, também outra história que queria passar adiante, sinceramente. Queria passar logo por essa história que, sinceramente, é a história principal. Morte e família. Rapaz, que basicamente o Robin, como tu não já sabe, o Jason Todd, ele tá revoltadão com a vida, ele tá puto da vida, ele tá batendo, assurrando os caras, e o Batman diz assim, ó, dá um tempo aí de Robin que você não dá certo não, cara. Você tá muito violento, só que isso não vai deter o cara, né? E aí ele, nisso o Coringa tá ferrado, ele não tem dinheiro, ele vai vender um míssil nuclear. Por que não? Afinal de contas, ele é o Coringa, rapaz. E aí ele vai, só que ele vai vender ele vai vender lá pro pessoal do Talibã. Não é Talibã, não. Tô botando aqui o povo do Oriente Médio. ah, que vai vender essa arma. Então ele, tipo assim, vai desmontar para levar para vender. Nisso o Jason Todd vai visitar o antigo lugar onde ele morou. Aí ele vai contar a história dele. Ele encontra uma vizinha que entrega tudo, umas caixas de pertences pessoais. E ele guarda, né? Ele pega essa caixa, vai verificar, e ele meio que descobre que a mãe dele não é a mãe do qual o criou, é uma outra mãe. E ele fica na dúvida, começa com a letra S, ele vai no supercomputador do Batman, e ele chega a três possíveis candidatas, certo? Sendo uma delas a Lady Shiva. Imagine ser o Robin ser filho da Lady Shiva. É demais. Cara, e aí o Batman vai atrás ele vai atrás do Coringa, né? Porque a prioridade é ele tá com um míssil nuclear. Não é uma coisa muito que dá para deixar de lado, né, velho? Tem que ir atrás. E nisso ele meio que o Robin, ele vai para onde o Batman está, porque ele vai atrás da mãe dele. Entendeu? Cara, e lá ele se encontra, e ó, rapaz, eu achei três possíveis candidatos à minha mãe, eu preciso achá-la, então. Aí eu disse, cara, eu vou te ajudar, mas preciso saber se você me ajuda aqui com o Coringa. E bora, então nessa. E vai o encontro deles dois para o Coringa, onde vai vender a arma nuclear. Entendeu? Só que você imagina, o Coringa desmontou a arma e montou novamente nesse lugar onde ele está. Não deve ser uma coisa bem simples, né? E obviamente dá muito errado, ele explode e não. É, ele não consegue vender, ele não consegue vender a arma. Nisso ele descobre que a primeira candidata não é a mãe dele. E aí eles partem para outro lugar. E aí eles vão atrás vão aqui no. Vão no Líbano, atrás do Coringa, né? E atrás da mãe dele. Ó, engraçado, o Coringa tá sempre onde a mãe dele tá. Muito curioso. Aí tem um repeteco do que aconteceu até anteriormente. O Coringa, ou o Batman, vão atrás da mulher lá. E eles descobrem que ela foi sequestrada, né? E nisso eles vão atrás dela. Ele não foi sequestrado, foi atrás dela. Cara, o Coringa, ele tá tão ferrado de dinheiro, ele vai vender medicamentos da Cruz Vermelha, que é dessa mulher, a terceira candidata da mãe do Robin. Até é engraçado o Coringa sem maquiagem, né? Muito louco isso. Cara, aí ó, eu vou dizer, aqui é um ponto qual eu tenho que levantar aqui para vocês. Esse ponto aqui, eu não sei se isso é conta da tradução do quadrinho, mas isso me leva a crer que o Coringa, ele tem sim, ele é um maníaco sexual. Por quê? Quando ele fala assim, parece que você não quer me dar muito, ele vai chantageá-la. Porque ela era uma mulher que era uma estudante de medicina, foi responsável pela morte de uma paciente e ela fugiu. E ela foi ser, tipo assim, médica da Cruz Vermelha. Ela também é trambiqueira, ela vende alguns medicamentos tudo mais, mas só que o Coringa assim, olha, você vai me dar os medicamentos que você está vendendo, ou eu vou lhe entregar. É meio que isso, né? Então, tipo assim, ele tá chantageando ela. E aqui é engraçado, ela fala assim, olha, parece que você não quer me dar muita escolha. E aí veio o comentário, nenhumazinha sequer. Rapaz, eu assim, é claro que ele fala assim, olha, não quero dar nenhuma chance para você, querida, mas eu não sei se isso também tem a ver com a ideia de ele ser alguém com tendência. Por isso que eu digo para vocês que ele, infelizmente,
ele foi até as últimas consequências com a Bárbara Gordon. Eu tenho essa impressão. Posso estar errado, mas eu tenho essa impressão que o Coringa foi longe demais. Por isso que ele é um desgraçado que não deveria ser cultuado por ninguém, né? E aí vai o Coringa, o Batman e Robin vão atrás de salvar a mulher que foi sequestrada, que na verdade não foi sequestrada. Ela tá treinando uns malucos aí e tal, e é a Lady Shiva. E o Batman vai travar uma pancadaria com ela, e ela consegue dar o pau, mas só que o Batman conseguiu vencê-la. E aí, aplicando o solo da verdade, fala assim, bora, você teve filhos? Eu falei assim, não, eu nunca tive filhos. Então restou apenas uma única pessoa. E, velho, é muito... É coisa da época, né, cara? Eles vão pra Etiópia. Cara, é muito louco isso, que é a tragédia, né, da fome das pessoas. Ele dizendo, meu Deus, eu vou dar um cheque para ver se ameniza essa situação. E que a gente, infelizmente, sabe que isso não é só o dinheiro, tem a ver com o povo, a política, os guerrilhas. É uma coisa tão complicada que não é fácil. Acho que só Deus mesmo para intervir nesse lugar, fazer que as coisas parem de acontecer o que acontecem. É uma coisa muito louca isso está acontecendo com esse povo. E eu acho que talvez ainda esteja acontecendo. E aí, nesse momento, ele conta a terceira candidata, e é a mãe dele, a Sheila Heywood. E aí ela só revela tudo o que aconteceu com ele. Tudo, olha, eu tive que fazer isso, eu não deu para criar, você deu para você para outra família, né? O cara que eu tive um filho, né? Seu pai, eu tive, olha só que louco. O marido dela teve relações, ela a engravidou. Só que largou ela, foi morar com outra mulher. Ela deu a luz ao Jason Todd e deu pro marido. Ó, tá aqui, ó, teu filho, eu vou me embora, você cria ele aí. Beleza. Olha que louco, velho. E aí descobre que o Coringa tá no meio, aí se tem alguma coisa errada aí. E aí nessa história, o Jason Todd descobre que a mãe dele tá sendo chantageada. E ele vai vai tentar interferir nessa situação. E aí o Batman vai ajudá-lo. Cara, é nesse momento que o Jason Todd aparece para ajudar a mãe dele, revela que ele é o Robin e o leva para uma armadilha onde o Coringa o encontra e começa a sessão de pancadaria. Quem assistiu Os Bons Companheiros, o Joey Patch aí, descendo um sarrafo nos capangas lá da máfia, meu irmão, eu acho que aprendeu com o Coringa, velho, porque o cara desceu a pancada com o pé de cabra, viu? Eu não sei como é que ele ainda se levanta para isso. E aí vai Aí, sim, o detalhe, o Coringa levou os medicamentos e deixou no depósito, no lugar, como se fosse bombas com gás do riso, do Coringa, aquele riso mortal. E aí ele consegue impedir, né? Só que ele mandou pro Robin não se intrometer ainda, esperar aí por ele. Só que, infelizmente, o Robin não espera. E aí ele deixa, os capangas deixam a mãe dele amarrado para não deixar nenhum vestígio. E tá com uma bomba, né? E nessa ela tenta se salvar. O Robin consegue ainda se levantar, soltar a mãe. A mãe ainda tem um resquício de dignidade, vai salvar o filho depois de ter traído, né, o cara. E descobre que a porta está trancada. E acontece a tragédia. O Robin explode junto com a mãe, cara. E aí vem a grande tragédia. Será que ele sobrevive ou ele morre? E aqui está o anúncio que eu mostrei para vocês, né? Que eu falei que aqui tem os locais dos Estados Unidos e Canadá, horários e data entre os dias 15 e 16 de setembro. Você tinha que dar a resposta. E venceu o óbvio, venceu a morte do Jason Todd. Ah, sim, agora vamos mostrar a parte 2, que é a parte principal, cara. Véi, cara, aqui eu vou dizer uma coisa pra você. O cara, o Ayatollah Khamenei, se eu não me engano, ele veio aqui aparecer. Eu tô dando spoiler, desculpa. É esse momento que acontece, vai ter todo o Batman relembrando da vida dele como o Jason Todd, sabe, que salvou a vida do garoto.
como ele chegou até ali, encontrou a mãe revela que o Coringa os trancou junto com a bomba. Incrível que ela ainda esteja viva para contar a história, né? É óbvio. E, cara, ela morre nos braços dele. E nisso vai atrás e encontra o Robin ainda inteiro, né? Claro que isso, óbvio que isso é impossível. E acontece aquilo do qual o Batman mais temia, a morte de um pupilo. Isso aqui é a famosa cena dele carregando o corpo do pobre do Jason. E aí vem o ponto que bastante curioso, é que o Ayatollah, que fez a Revolução... Ai, meu Deus do céu, desculpa, viu, gente? É a Revolução Islâmica, né? O cara chama o Coringa, presta atenção, chama o Coringa para ser o embaixador, do Teherã, uma coisa assim, cara, muito louco, cara. E ele vai até atrás do Coringa e ele deixa um endereço. E aí acontece o funeral, você vê aqui a Bárbara Gordon, assim, com o Jim Gordon, o Alfred, né? Os caras despedindo da mãe do Jason Todd e do Jason Todd. E aí esse endereço nada mais nada menos que é as Nações Unidas. E aí aparece o Superman para ir, ó, você se controle, não rode a baiana porque você não sabe o que aconteceu. Você não, os caras têm um novo, o Irã tem um novo, a Revolução Iraniana, eu acho que é assim que se fala, um novo embaixador, é ninguém mais, ninguém menos que o Coringa. Olha aqui, rapaz. E é um desgraçado mesmo o Coringa, né, velho? E aqui a cena do qual, se o Jason Todd sobrevivesse, ele estaria aqui. Essa seria o encontro, né? Seria mais ou menos a capa, tudo mais. Que é a capa alternativa do Batman resgatando o Robin, a Still Alive, né? Cara, o desenho do Diaparo é fantástico, né, velho? O do Mike Mignola, do criador do Hellboy, também tá bem muito, muito legal. E aqui o Batman vai sendo confrontado. Ó, meu irmão, você não pode mexer nesse cara. Esse cara simplesmente é intocável. Ele não pode sofrer nenhum tipo de sofrer nada de relação à justiça. Quem assistiu, por exemplo, o filme Máquina Mortífera 2 vai entender essa história, que é o embaixador da África do Sul, que ele comete uma série de crimes, mas ninguém pode pegar porque ele é um embaixador, então é complicado, né? É um diplomata, desculpa, é um diplomata. E aí, tipo assim, o Batman sabe de tudo isso, então ele não pode sequer triscar, tá na frente dele, né? E, cara, o Bruce Wayne então resolve ir ao primeiro pronunciamento do novo embaixador do Irã. E, cara, ele vai ter que... vai sabendo que o Coringa não é flor que se cheira, ele vai fazer alguma coisa para matar essas pessoas. E meio que o Batman aparece lá, dizendo, cara... Tipo assim, eu não vou ter dó de você, obrigado, mas eu não vou ter dó de você. Então, tipo assim, ele meio que escapa do Coringa. E aí acontece a reunião. Aí o Bruce Wayne tá lá, tudo pronto para ouvir o que o Coringa vai ter a dizer. E esse momento é muito curioso, cara. Tem um momento que o Coringa para em frente ao Bruce Wayne. Eles ficam se encarando, né? Muito engraçado. Ele com essa boca gigantesca falando, não falando, parado, olhando pro Bruce Wayne. E o Batman também não olhando para ele, só encarando. E ele começa a sair rindo, né? É um desgraçado o Coringa, né, velho? E é nesse momento que o Irã, ele diz assim, olha, vocês acham que nós somos assassinos? Mas a gente não é assassino, não. Eu vou matar todo mundo aqui, haha. E aí você vê que no meio tá o Superman disfarçado de guarda, tirando todo o gás que ele lançou na ONU para jogar fora. Só que ele não se dê por vencido, tem um plano B e explode, né? E, cara, é nesse momento que o Batman tenta pegá-lo, só que ele não consegue e ele atinge mais uma vítima, né? E ele diz assim, meu irmão, chega, eu vou dar fim desse desgraçado. E aí é o momento que ele entra no helicóptero, tem a briga, tem o momento que ele leva um capanga, atira no Batman e no Coringa, né? E nisso ele vai embora, deixa o Coringa se ferrando. Meu irmão, te vira, velho. E explode. E aí meio que termina essa história, certo? E aí as histórias seguintes é meio que
é o Batman tentando lidar com o seu luto, né? Aqui é uma história que um cara foi demitido e começa a tirar a esmo qualquer pessoa que passa ali na frente do banco onde ele trabalhava. E, opa, foco. E, cara, o Batman vai resgatá-lo. E nisso o cara fala uma frase, ele queria que todos morressem. E aí essa frase eu relembra de quando ele era um jovem, ele pensava no presente, o pai dele meio que eles brigaram, depois para compensar chamou o Batman para assistir um filme do Zorro e todo mundo sabe o que aconteceu em seguida, né? E meio que tipo assim, essa frase mexeu com o Batman, a ponto de tentar salvar e pedir que ele matasse mais pessoas. Só que ele fica à vista dos atiradores. Meu irmão, atirador não tem que pensar duas vezes, não. Se você tá fazendo uma coisa errada, infelizmente, já era, velho. Já era. E, cara, meio que as histórias seguintes são meio. São boas. O desenho é maravilhoso. Jim Aparo é um mestre, sinceramente. Eu adoro a arte do cara. Nisso, o Batman, ele vai aqui. Ele não conseguiu absorver essa questão da morte. Ele desvenda uma série de crimes envolvendo um crime que aconteceu. Aliás, uma previsão de um crime que irá acontecer com a morte de uma promotora. E ele meio que descobre que mataram uma mulher errada, e quando vão resolver matar a mulher certa, ele descobre que o Batman a salvou. E meio que termina com o Batman lutando com os ninjas. Cara, essa sequência é maravilhosa. Olha aqui, velho. Olha isso aqui. É muito boa, cara. O desenho do Jim Aparo é fantástico. Muito, muito bom. E aí vem os desenhos que, sinceramente, é de doer, do Norman Brakefoyle, que é triste, cara. É legal também, não é essas coisas todas, não. Pra mim, vamos ficar nessas duas histórias que, sinceramente, são a melhor história do Batman. Muito boas. É isso aí, galera. É uma história, como eu disse, muito importante na vida do Batman, porque ele mexe muito com a ideia do Batman, um ser humano falho, né? O Batman, ele sempre foi tratado sempre como um cara que consegue escapar de tudo, é o incansável, o insuperável. Só que aqui ele mostra que sim, Batman tem seus limites, tem suas fraquezas, e elas chegaram aqui nesse momento tão aterrador, que foi a morte de um pupilo seu. É uma coisa do qual ele jamais gostaria de saber disso, mas infelizmente aconteceu. E, cara, a vida do Batman é sempre essa, dá perdas e ganhos, e a vida é assim que é. Então, gente, foi uma grande história, adorei ler esse momento tão aterrador. Essa história eu acho que tem ainda por aí nos cantos para encontrar essa história fechada, se não no formato da Eagle Moss, como também pela uma edição que saiu em especial encadenada da Morte e Família. Mas é mais fácil encontrar por onde? Pela saga do Batman. Eu acho que ainda é fácil ainda de encontrar o número 7 e 8. São edições muito boas, vale a pena o cara colecionar, tá bom? Então é isso, galera. Só queria comentar isso com vocês, agradecer demais a atenção que ficou até aqui. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!